Fala, meus amigos, fala, meu grande público, começando agora nosso primeiro pré-jogo, a primeira rodada do Campeonato Carioca de 2026. Acompanha comigo aqui que a gente vai ver as prováveis escalações do Fluminense, do Madureira, como que vai ser, quem que vai ser o árbitro do jogo. Vamos que vamos, acompanha comigo aqui, bora! Fala, meu grande público, como vocês estão? Hoje chegou o dia, primeiro jogo oficial do Fluminense nesse ano de 2026, que seja um ano de várias conquistas, vários títulos, para que a gente possa se orgulhar. Venha um camisa 9 no Fluminense, para que a gente tenha uma temporada incrível e hoje seja o start dessa temporada incrível que o Fluminense vai fazer neste ano. O nosso primeiro jogo do Campeonato Carioca é contra o Madureira. Pô, adversário top, tranquilo, mas que nos últimos jogos não tem tido aqueles destaques. Os últimos jogos contra o Madureira não tem sido tão agradáveis assim. Nós ganhamos e tudo, empatamos, mas não tem sido jogos de muitas emoções assim. Vou olhando aqui no parâmetro para vocês, os nossos últimos 4 jogos contra o Madureira foi tudo no placar de 1-0. E ano passado, nosso último jogo contra o Madureira foi aquele jogo 0-0 no Kleber Andrade lá em Cariacica lá. Foi aquele jogo no sábado, 4 horas da tarde, o calor enorme, mais de 50 graus lá dentro, que o Thiago Silva reclamou e tudo, que a torcida vaiou. Enfim, foi aquele jogo bem lento, assim, que não teve nada ali de emoção, nada ali legal ali de entretenimento, assim, pro nosso time, né, pro Fluminense. Nosso último jogo assim que teve bastante gols assim contra o Madureira foi o jogo em 2021, o jogo 4-1, foi no Maracanã, no Carioca de 2021, jogo que a gente ganhou por 4-1 do Madureira no dia 25 de abril. Os jogos entre Fluminense e Madureira já se enfrentaram 150 vezes. Fluminense e Madureira em toda a história, 150 partidas já foram realizadas entre o Fluminense e o Madureira. Com 106 vitórias do Fluminense, 29 empates e 15 derrotas. Retrospecto bom. O Fluminense, em todo esse histórico, não perde para o Madureira desde o dia 8 de abril de 2015. Já faz praticamente 10 anos aí que o Fluminense não perde para o Madureira. Retrospecto bom, que, pô, com certeza anima a gente para conseguir mais uma vitória em cima do Madureira nesse jogo de hoje, né? Uma curiosidade para vocês, galera. Vocês já se perguntaram quem que é o maior artilheiro dos jogos assim oficiais contra o Madureira em toda a história do Fluminense? Quem marcou mais gols contra o Madureira? Eu falo aqui agora para vocês. O primeiro jogador que marcou mais gols contra o Madureira se chama Orlando Pingo Ouro, o jogador do Fluminense que jogou no ano de 1953 no Fluminense. Ele marcou 18 gols enfrentando o Madureira em toda a sua passagem pelo Fluminense, foram 18 gols. O segundo, Ovaldo, né, um dos nossos maiores artilheiros da história do clube. E o terceiro, o Pedro, que o Valdo fez 14 gols e o Pedro Amorim fez 12 gols contra o Madureira. Esses são os nossos 3 artilheiros destaques contra o Madureira. Agora vamos para as prováveis escalações dessa partida entre o Fluminense e o Madureira. E, pô, bastante novidade. O Fluminense começa com alguns jogadores que não tiveram minutos na última temporada e alguns jogadores da base também complementando o time nesse início. Lembrando que essas 3 primeiras rodadas serão compostas por jogadores da base ou jogadores que não tiveram muitos minutos nessa última temporada de 2025. Então a gente vai ver bastante novidades. E uma delas é o Gemes, Guilherme Arana, Lescano, talvez o Otávio comece de titular também. Acompanhe comigo aqui. Galera, a provável escalação do Fluminense é o seguinte. Lembrando que o treinador desse início do Campeonato Carioca será o Max Cubeiras, porque o nosso treinador Luiz Beldia está passando por um procedimento no coração e tudo, vai ficar 15 dias de repouso e provavelmente volte só no clássico contra o Flamengo. Então, quem comanda esse time no começo do Carioca é o treinador interino ali, o Max Cubeiras, juntamente com o Marcão de auxiliar. E o provável time
os 11 titulares do time do Fluminense contra o Madureira são Vitor Eudes no gol, a defesa com Júlio Fidelis na lateral direita, Gemes e Igor Rabelo na zaga e Guilherme Arana na lateral esquerda. Nosso meio-campo é formado por Otávio, Wallace Davi e Lescano. Lescano recebendo a oportunidade de ouro da vida dele, a chance de ouro da vida dele. Nosso ataque é composto por Riquelme, Santi Moreno recebendo a chance de ouro também, juntamente com Lescano. Gostei dessa chance que o Santi Moreno vai receber. E o ataque vai ser o John Kennedy ou o Lelê. Mas muito provavelmente é que comece o John Kennedy por Max Cubeiro já conhecer mais o estilo de jogo do John Kennedy. Pô, galera, a gente vai também passar aqui a provável escalação do Madureira. Madureira que conta com bastantes reforços para essa temporada. Praticamente aqui os 11 titulares do Madureira são todos reforços que chegaram esse ano, no começo desse ano ou no final do ano passado, chegaram já para compor o elenco pro Carioca agora. Então o Madureira provavelmente venha com Neguete no gol, o lateral Júlio César, lateral direito, a zaga com Daniel Felipe, ex-Volta Redonda, e o zagueiro Marcão. A lateral esquerda com Matheus Julião e o meio de campo do Madureira com Arthur Santos, o volante, e Rodrigo Lindoso, o outro volante, aquele mesmo Rodrigo Lindoso, ex-Botafogo, ex-Internacional. E o meio de campo, meio armador ali, Juninho. Ataque do Madureira com Everton Messias, Vinícius Balotelli e o centroavante Ricardo Oliveira. Não é aquele Ricardo Oliveira, porque aquele aposentou. É o Ricardo Oliveira do Madureira, que jogou pela Ponte Preta e tudo. E o técnico é o Felipe Surian. O árbitro da partida será o Alex Gomes Stefano, árbitro da Federação do Rio de Janeiro. Esse árbitro já apitou 8 jogos do Fluminense, sendo 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. A nossa derrota para ele foi contra o Volta Redonda ano passado e também contra o Bangu em 2022. Nosso último jogo com ele foi no dia 9/3, aquele empate 0-0 contra o Volta Redonda, que foi aquele jogo da volta ali no Raulinho de Oliveira, que a gente fez 4-0 na ida e na volta a gente fez aquele jogo 0-0. Naquela era Mano Menezes. Nosso último jogo com Alex Gomes Stefano foi esse. Que seja um jogo bom, um árbitro que está em crescimento, que está em ascensão, que seja uma partida muito boa, que ele apite da melhor forma possível. Galera, passando aqui para vocês, você que quer ir nesse jogo de estreia do Fluminense, vai ser lá no Luso Brasileiro, lá na Ilha do Governador, aqui mesmo no Rio de Janeiro. E os ingressos para sócio estão R$17,50, beleza? Para quem é arquiba 100, não paga nada, mas os ingressos estão R$17,50 lá na arquibancada do jogo. Para público geral, a meia entrada é R$35 e a inteira é R$70. Vale a dica para vocês. No Futebol Card, com as vendas dos ingressos estão sendo lá no Futebol Card. Lá no Futebol Card você consegue pagar meia entrada de boa, sem problemas, beleza? É só colocar o número da identidade, CPF, seu nome completo lá, você paga meia entrada sem problema algum. Vale a dica aí, você que tá querendo ir nesse jogo de estreia do Fluminense lá na Ilha do Governador, essa é a dica que eu passo para vocês aí, bora apoiar o nosso Flusão. Galera, esse é o vídeo de hoje, esse é o nosso primeiro vídeo de pré-jogo dessa partida entre Fluminense e Madureira, que seja uma partida com vitória do Fluminense para nossa primeira partida, aquela partida empolgante para nossa temporada 2026 ser uma temporada de conquistas, de muitas vitórias. Beleza? Jogo aí 7 horas da noite, vai passar no Premiere e no Sport TV. Todo mundo ficando ligadinho aí. Para você que pode ir no jogo, o ingresso tá baratinho, tá acessível ali pra gente participar e tá apoiando o Fluminense. Deixa o seu like, se inscreve aí no canal e vamos ficar ligadaço no Flusão.